E vamos começar mais uma jornada juntos aqui, dessa vez em um formato diferente. Nós vamos, a partir de agora, começar a trabalhar aspectos importantes que eu quero dividir com vocês, que nos servirão como ferramentas para a gente continuar esse trabalho que nós começamos juntos de expansão de consciência, com o objetivo de nos reunificarmos, de nos entendermos como seres multidimensionais que nós somos. Para isso, vocês sabem que tem um bom tempo que eu venho estudando e venho percorrendo muitos importantes temas que me ajudaram muito nesse meu caminhar de autodescoberta. E há um tempo eu venho escrevendo, sobre certas coisas que eu venho sentindo, principalmente durante meus exercícios mentais, durante o meu período de estudo e quando eu faço as minhas práticas de meditação. E assim, não tem nenhuma que eu faça só essa. Vocês sabem que eu adoro várias técnicas diferentes, então cada hora é uma, mas eu sempre consigo perceber certas coisas de uma forma diferente do que eu percebia antes. E aí eu comecei a pensar em um novo formato de vídeos para a gente dividir aqui com vocês no canal. Claro que os formatos antigos, seguindo os livros importantes, vão continuar, mas eu queria dar um plus a mais, porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos, e eu acho que se eu pegasse certos temas importantes e fizesse vídeos isolados desses temas, eu acho que seria bacana, porque serviria como um auxílio mais eficaz para o nosso trabalho. Então, eu pedi durante alguns dias muita conexão para que os seres que me acompanham nesse trabalho, para que as consciências mais expandidas, que vocês sabem que fazem parte da jornada aqui desse canal, fossem me orientando para os temas que seria de maior relevância para nós falarmos aqui. E o primeiro, para mim, foi... A gente sente, quando a conexão está acontecendo, quando a gente vê a qualidade do material que nos é apresentado, do material... Eu falo assim, do material que me foi doado de uma forma entendível para mim, para que eu consiga passar para vocês. Então, tudo que a gente aborda aqui são questões que eu aplico na minha vida, que eu apliquei na minha vida, que eu vim descobrindo na minha vida, e aí eu consigo ter a energia para falar sobre, porque para mim o conhecimento, você só pode falar que tem conhecimento de algo quando você aplica aquilo em você. O conhecimento teórico, ele te abre as portas para você ter a experiência daquele conhecimento. E uma vez que você tem essa experiência, você consegue você consegue aplicar esse conhecimento em você e consegue identificar quando você está agindo fora daquilo que você se propôs a agir, fora do eu que você se propôs a ser. Então, nós vamos falar aqui nesse primeiro vídeo sobre o verdadeiro amor próprio. E por que isso? Porque a gente foi muito bem educado a se desvalorizar. Nós, seres humanos, a gente tem em nós uma característica muito horrível, que é a gente não olhar para nós como nós deveríamos olhar. Então, nós fomos ensinados desde criança que se enaltecer, ficar feliz por uma conquista, ficar feliz por uma habilidade que a gente tem, isso é errado, porque senão você vai ter vaidade, senão você vai se tornar uma pessoa arrogante, perdão. Então, nós fomos ensinados a podar o nosso amor próprio, porque nos foi ensinado que amor próprio é vaidade. E aqui eu falo de uma vaidade fútil, de uma vaidade que menospreza os demais. E não tem nada a ver, Então, assim, eu fiquei percorrendo, Eu falei, puxa, o que falar de mais importante para a gente começar essa série que vai abordar diferentes temas que a gente precisa desmistificar na nossa mente, que a gente precisa ressignificar para que a gente consiga se colocar realmente como um co-criador. E aí eu fiquei durante alguns dias meditando sobre o que seria feito, e eu lembrei que há um tempo atrás
eu sonhava direto e recebia nas minhas meditações que eu deveria começar a trabalhar o meu amor próprio. Mas era assim, certeiro, eu escutava muito isso. Fernanda, você precisa começar a trabalhar o amor próprio, o amor próprio, o amor próprio. Falei, puxa vida, que mais falta em mim? O que eu estou deixando de fazer por mim que eu preciso aprender? E aí eu comecei a percorrer várias questões, comecei a usar de ferramentas que eu fui intuindo para usar, para tentar entender o quão lá embaixo, quantas camadas lá embaixo que a gente deixa no nosso subconsciente que estão sempre falando pra gente assim, poxa, será que vai dar certo? Será que eu sou realmente merecedora de algo? São aquelas camadinhas que a gente acha que a gente conseguiu silenciar, mas quando a gente está construindo algo bacana, elas voltam a falar com a gente. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não entender o processo e não entender a importância de desenvolver esse amor próprio, a gente não consegue criar nada. E a gente ainda fica naquele padrão automático de crenças que a gente não identifica e não ressignifica. Então, eu pensei, puxa, realmente, eu acho que desenvolver o amor próprio é o primeiro passo que todos nós temos que dar para nos colocarmos como realmente co-criadores da nossa vida. Porque todo mundo quer ter o poder da criação nas nossas mãos, pessoal. E eu não estou falando aqui de uma co-criação material, não é isso. Muitos que chegaram até mim nesse canal vieram pelo um curso em milagres. E um curso em milagres foi a primeira ferramenta que nós colocamos no ar aqui. Por quê? Porque um curso em milagres, ele vai primeiro, antes de tudo, te ensinar a ser uma pessoa amorosa, te ensinar a ser uma pessoa compreensiva. Alguém que consegue escutar sem julgar, alguém que consegue perdoar sem se vitimizar, sem julgar o próximo. E isso faz desenvolver na gente a ferramenta do amor próprio. Porque só com o amor por nós mesmos é que a gente consegue perdoar. E só mexendo nessa energia é que a gente consegue se colocar como um verdadeiro co-criador. E vocês vão entender o porquê. Por que é tão importante, primeiro, o trabalho interno, com o amor por nós mesmos. E aí depois o resto vem a ser consequência. Porque quando a gente escuta assim, não importa quanto dinheiro você tem, não importa se você tem ou não tem, a gente fala, pô, peraí, não é tão assim, né? Porque eu preciso ter as minhas realizações materiais para que eu consiga ter uma vida em paz, para que eu consiga viver bem, para que eu consiga ter, sei lá, certeza das contas pagas, da comida na mesa, para que eu consiga fazer um trabalho interno bacana. Então a gente percorre sempre o externo. Por quê? Porque o interno está apagado. O interno ele está amedrontado, o interno ele está cheio de traumas, cheio de medo. Ele está distante da sua própria verdade. E quando a gente entende que o processo é o contrário, quando a gente entende que colocando amor, desenvolvendo amor por nós, é que o externo passa a ser realmente sem significado, mas ao mesmo tempo começa a acontecer, é que a gente fala, puxa, é verdade. Quando eu me coloco na minha energia, quando eu aceito quem eu só recebo do universo. A gente se coloca em fluxo com o todo. A gente se coloca em fluxo com o nosso Criador. Então, eu escrevi aqui, resumidamente, o que eu consigo resumir hoje do que seria o desenvolvimento do amor próprio e a verdadeira natureza do amor próprio, para que a gente firme bem essa questão em nós, para aí sim continuar no nosso processo de expansão de consciência, que é o foco principal que nós devemos ter, e como consequência dessa expansão, a gente venha se tornar de verdade o co-criador da nossa realidade. Seja ela no campo material, no campo emocional, no campo mental, enfim, a gente alinha essas três energias, essas três vertentes que a gente tem que aprender a desenvolver, e através da manifestação física a gente vê o resultado do emocional e do mental. Então é importante sim que a gente saiba ser o co-criador da nossa realidade, mas sabendo como fazer e sabendo o porquê das coisas, a gente não tem que temer o poder que isso vai nos dar. Porque quando a gente passa a entender quem nós somos, uma das primeiras coisas, das primeiras crenças que a gente tem que ressignificar é a crença no poder.
Porque conhecer a si próprio é o maior poder que qualquer ser vivo possa ter. E você só conhece a si próprio quando a gente entende o que é a energia que nos cria, o que é a energia que nos formou, do que nós realmente somos formados. Então vamos lá. O primeiro passo, o primeiro ponto para se reconhecer, para desenvolver o amor próprio, é a gente reconhecer isso que eu acabei de falar, essa energia que nos cria. Então pensa comigo, pessoal, existe uma energia no universo que dá vida a tudo que a gente vê manifestado aqui fisicamente. Como o Sete nos coloca, né? É a energia que faz aquela semente encontrar o caminho que ela tem que encontrar dentro da Terra, ter as expansões que ela tem. Biologicamente, essa é a energia que faz essa semente biologicamente se desenvolver e vir a ser uma árvore, dar seus frutos e assim constituir uma sequência da sua espécie. É a energia que está por trás desse processo natural de vida. Aquele processo que o animal sabe que tem que fazer para percorrer o caminhar evolutivo dele. É aquela energia que faz as migrações dos animais acontecerem. Os pássaros sabem para onde eles têm que voar para manter a sua sobrevivência. Os animais sabem aonde eles têm que caçar para encontrar o seu alimento. Eles sabem quais plantas eles podem comer, quais plantas eles não podem comer. O que é isso? Que energia é essa que ensinou para aquele animal que se ele comer aquela planta, ele vai passar mal, mas se ele comer aquela, ok. E por que as gerações... mas é geração, é experiência. Mas por que as outras gerações também já não provam do errado e já vão direto, já se direcionam diretamente para o caminho correto? O que é que faz passar esse conhecimento de geração em geração? Como que se dá tudo isso? O que dá a vida às pessoas? Né? O que nos orienta? Que energia que é essa? Que é esse instinto que nós temos? Isso tudo é Deus em ação, pessoal. Toda essa energia é a energia criadora primordial. Quando a gente se entende como seres multidimensionais, a gente entende que nós somos energia. Nós somos energia em movimento. E a matéria se dá quando nós focamos em determinados pontos, quando nós focamos em certos pontos que estão vibrando dentro de um campo de energia, dentro de um campo quântico, que quando a gente foca a nossa atenção para determinado espaço desse campo, a gente coloca a intenção sobre essa energia e a partir daí a gente vê as partículas sendo formadas e as partículas formam a matéria. Então, o que está por trás de tudo isso, senão a energia do grande Criador primordial? Você pode chamar isso de Deus, mas sem ser, já entendemos aqui que não é aquele Deus com características humanas que julga, culpa e pune. Isso é dogma, isso não existe. Isso é a forma do ego interpretar a Deus e não a forma do que realmente Deus é. Porque Deus, essa energia criadora, eu gosto de chamar do todo, eu gosto de chamar da grande energia primordial, do tudo que é, porque é assim que eu encontrei nos materiais que eu gosto de estudar. É assim que eu encontrei na linguagem da mecânica quântica, na linguagem que o professor Hélio Couto coloca, na linguagem que o Sete coloca. Então, é a minha forma de interpretação de Deus, de nomear a Deus. Vocês continuem com os nomes e a forma de nomeação que melhor for. Aqui vocês vão ouvir muito sobre isso, sobre a energia criadora. Então, essa energia criadora, ela é uma constante fonte de expansão e constante doação. Essa energia, em níveis altos demais até para a nossa compreensão, ela está sempre criando a partir dela mesma. Mas o que ela cria? Ela cria experiências individuais onde ela vai experimentar as ideias que ela tem.
É como se, de uma forma bem simples de comparação, a gente tem uma vontade de comer um doce. E a gente vai lá e pega um doce, abre um chocolate ou faz um bolo, sei lá, enfim, para sentir aquele desejo, aquela ideia que a gente teve. Ah, eu quero, sei lá, eu tô cansada, eu vou dormir um pouco. Você está indo realizar aquela vontade que você teve, aquela ideia que você teve. Então essa energia, em dado momento, ela resolveu expandir através dela mesma e manifestar, através dessa expansão, as ideias que ela foi criando. E ela sempre cria vida. Ela sempre cria a partir do amor que ela tem por ela mesma. Porque essa energia, ela é só o amor. E não é o amor como a gente entende o amor. É um amor e uma vontade de constante expansão. É um amor de gratidão plena. É um estado de autocontemplação, de autorrealização. É uma coisa que eu acho que, na forma como nós estamos aqui, com todas as questões e as crenças limitantes que a gente se autocolocou, a gente não consegue compreender. Mas a gente consegue sim, se a gente estiver fazendo um bom trabalho, ter pequenos vislumbres do que é esse estado de contemplação e gratidão eterna e constante vontade de expandir. Porque quando você sabe que você é ilimitado, que você é só amor, que você é inatingível, que não existe mal nenhum, você vai sempre querer crescer cada vez mais, crescer cada vez mais. E se expandir como pequenas ideias, porque essas ideias, elas vão criar a sua forma de manifestação, seja ela física ou não, mas que vão lhe trazer resultados. E esses resultados voltam para essa fonte criadora. E ela se realiza ainda mais, criando ainda mais uma vontade de expandir. Então, por isso que essa energia, ela é sempre criação, ela é sempre expansão. E ela é só amor, porque ela não é constituída de nenhum outro sentimento que não venha da base do amor. Então, o que a gente aprende aqui, mas Fernanda, você está falando isso, então como se criou essa bagunça que é esse planeta Terra? E nós sabemos, e a gente já vem estudando aqui há muito tempo, que essa criação, o planeta Terra como está, a forma de interpretar que nós usamos a realidade, que nós usamos aqui no planeta Terra como hoje ele está, foi uma criação nossa que resolveu tentar fazer diferente dessa força. Tentar não seguir a intuição e a vitalidade que essa força nos dá, onde nós tentamos criar separado dessa força. É como se a natureza ela sabe todo o caminho que ela tem que percorrer, porque ela confia no amor dessa força e ela confia na vitalidade da sua própria energia. O animal, ele confia em quem ele é como consciência, ele sabe que quando ele terminar a jornada dele no corpo físico, ele vai expandir para uma outra jornada e assim ele vai continuar a sua experiência como consciência. Isso no reino animal, reino vegetal, em todos os reinos que há vida, há essa certeza. Mas nós aqui, como seres conscientes de si mesmo, nós resolvemos testar a criação a parte disso, achando que a gente conseguiria se ver a parte dessa energia. E isso é impossível. E aí a gente já entendeu que para proteger esse estado de ilusão, a gente criou toda uma forma de interpretação que, na verdade, só faz com que a gente faz com que fique mais difícil ainda percorrer um caminho de volta a algo que já está em nós, que é o amor do nosso Criador por toda a consciência que Ele cria. Então, não é que Ele criou algo que fosse separado dele, porque isso é impossível. Tudo que se cria e se manifesta no universo vem da energia que é a fonte criadora primordial. Então, nada está separado, nada, porque uma vez emanado, a energia
vai para sempre. E ela não tem como ser criada do nada. Ela tem algo, sempre tem que ter tido uma fonte de criação. E nós, seres humanos, assim como outros seres no universo afora, vem disso. Vem dessa fonte criadora. Então, com isso em mente, a gente começa a vislumbrar um pouco do que nós realmente somos. Então, se eu fui criada a partir desta energia, por que não está dando certo? Por que eu não estou conseguindo criar o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha felicidade? Porque eu esqueci de quem eu sou. Eu fechei os olhos para o meu amor próprio. Eu interpretei amor próprio como algo que me traria soberba, me traria arrogância. Ou pior, eu acho que eu não sou nada merecedora de ser um ser grande, de realizar, de conquistar as minhas realizações, de expressar as minhas potencialidades. Não, eu me diminuí. Porque eu acho que eu sou culpada de ter pensado em me ver separado dessa fonte. E que agora eu vou ter que ser castigada, então eu não vou querer olhar para isso. E eu vou continuar sempre me podando. Só que, sem desenvolver essa noção do amor próprio e entender o que ele é, a gente não consegue sair dessa situação que nós nos colocamos, pessoal. Então, olha o que eu fui filtrando aqui, que eu queria dividir com vocês. O amor próprio diz que cada indivíduo é uma expressão única e divina da consciência universal, dessa fonte de energia criadora. Reconhecer e honrar a nossa divindade interior é essa essência do que o amor próprio é. É a gente reconhecer o que é essa força e reconhecer em nós que nós somos criados a partir dessa força. Assim como a natureza foi criada a partir dessa força, nós, seres humanos, também fomos criados a partir dessa força. Se existem camadas de criação, se existe a força aqui primordial, depois seres aqui, seres aqui, seres aqui, até que veio a nossa manifestação como é, isso não importa. Cada um segue a orientação que acha que faz sentido para si. Mas o que importa é que em dado momento, em essência, todo mundo foi criado a partir dessa energia. Porque ela é a energia universal. Ela é a única energia de vida criadora que existe. Outro ponto também. Aceitando o amor incondicional, a gente tem a autoaceitação incondicional. O que isso quer dizer? Aceitação incondicional de si mesmo, incluindo todas as suas falhas, todas as suas fraquezas e todas as suas imperfeições. Lembra que a gente percorreu muito nos estudos do 7 o quão importante é a gente não se esconder das nossas emoções? Por quê? Porque nós vamos sim encontrar emoções, não vamos dizer errada, porque não existe emoções erradas, mas emoções que não condiz com a nossa verdade. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa sim percorrer essas emoções para que a gente chegue a um estado de conseguir ressignificar isso. Porque enquanto a gente não olha para as emoções que a gente sente, para as crenças limitantes que a gente não ressignifica elas. Então, aceitar quem nós somos, reconhecer quem nós somos, nos traz a incrível possibilidade e a importante possibilidade de nós ressignificarmos o que a gente está carregando como características limitantes de nós mesmos. Sem esse processo, a gente continua, que o professor Hélio Couto fala muito, projetando sombra para debaixo do tapete. E aí a gente não consegue a expansão. Quando eu reconheço quem eu sou, eu não tenho medo de percorrer essas emoções negativas. Se em dado momento eu reconheci que eu senti inveja, tudo bem. Eu senti inveja por quê? Porque eu esqueci quem eu sou. Porque o outro pode ter muito. E que bom que ele tem muito, mas eu também posso. Porque nós temos a mesma fonte, nós temos a mesma essência. Então, se o outro está ali, prosperando, tendo tudo o que ele quer na vida, show, que ele me sirva de exemplo. Se eu tive inveja dele em dado momento, tudo bem, eu reconheço isso. Por quê? Porque a inveja me diz que eu não tenho.
Ele tem, mas eu não tenho. Então, eu aprendi que, para ter, eu primeiro preciso me reconhecer como merecedora de ter aquilo que eu quero. Então, o merecimento é o que faz a gente atrair para nós aquilo que a gente quer para nossa vida. Só que sem o amor próprio, sem desenvolver esse amor incondicional por si mesmo, a gente não encontra o merecimento. Então, a gente tem que percorrer sim as emoções que a gente teve ao longo de tantos anos de jornada, para que a gente consiga ir clarificando em nós a nossa verdadeira imagem, o nosso eu verdadeiro. Mais da importância aqui que eu deixei marcado para a gente conversar, sobre sem amor próprio, a gente não desenvolve relacionamentos saudáveis. A capacidade de amar os outros de maneira saudável e equilibrada está diretamente ligada à capacidade de amar a si mesmo. Sem amor próprio, os relacionamentos tendem a ser baseados no que a gente aprendeu, na dependência, na carência e nas expectativas irreais. Por que expectativas irreais? Porque o outro não é da obrigação dele atender às nossas necessidades. Não é da obrigação do outro dar para nós o que a gente não está fazendo por nós mesmos. Sem o desenvolvimento do amor próprio, pessoal, a gente vai estar nos colocando sempre no papel de esperar que alguém faça por nós. Isso em tudo, tá? Você pode achar que não, mas você vai esperar que o outro te dê a realização financeira que você espera porque você não desenvolveu as suas atitudes e os seus atributos. Não é que todo mundo tenha que trabalhar ou qualquer outra coisa. Não é isso. Mas é esperar uma realização que você não fez por si mesmo. Ah, mas eu quero que ele me dê carinho, eu quero que ele me dê amor, porque eu me dou em amor e em carinho por ele. Você está se doando para ele ou para ela, mas você não está se doando para você mesmo. Então você está esperando que o outro te ame porque você está sendo incapaz de se amar. Você está sendo incapaz de olhar para dentro de si mesmo. Então a gente está sempre esperando do outro as realizações que a gente não desenvolveu dentro de nós por nós mesmos. Outro vídeo que a gente pode fazer também sobre relacionamentos, que é muito confuso, né? Essa questão dos relacionamentos humanos, assim. A gente confunde muito o papel de um e o papel de outro, porque a gente se coloca nesse papel de sempre esperar de fora algo que a gente não está fazendo dentro por nós mesmos. Por isso que essa constante, esse número crescente de divórcios e separações, e tá cada vez pior, ninguém consegue ficar com ninguém. E aí agora essa dinâmica de ficar trocando, né, de relacionamentos em relacionamentos, esperando que uma hora alguém vai suprir essa necessidade. E em vez de a gente estar fazendo isso internamente, a gente está criando cada vez mais frustração, alimentando cada vez mais essas crenças limitantes de separação, porque projetamos no outro aquilo que devíamos estar fazendo por nós mesmos. Você cria uma realidade positiva quando trabalhamos o amor próprio em nós. O amor próprio influencia diretamente a qualidade da realidade que criamos para nós mesmos, porque a gente se passa a ver como merecedores. Pensamentos e sentimentos negativos sobre si mesmo podem atrair circunstâncias negativas, enquanto uma visão positiva e amorosa de si atrai experiências positivas e que nos enriquece cada vez mais, né? Que expande cada vez mais a nossa consciência, que para mim é o que há de mais importante, a nossa expansão de consciência, porque como o Seth coloca no material dele, o Joe Dispenza também coloca no material dele, o que a gente leva é o que a gente carrega como resultado daquilo que nós aprendemos. Então você vai ser sempre essa consciência que você é, aonde quer que você esteja manifestado. Então se você acredita que há diferentes dimensões, qualquer dimensão que você for, você vai ser essa consciência que você é, aqui e agora. Ah, eu acredito que existem vários planetas. Então tá, se você sair daqui agora, como essa consciência que você é, o que você vai carregar para a tua próxima manifestação é também esse conjunto de ideias e crenças que você tem, que formam a sua consciência. Então, o nosso maior tesouro, pessoal,
é o que a gente aprende em relação a nós mesmos. O que a gente aprende como resultado das nossas emoções. O que a gente aprende com o resultado das crenças que nós cultivamos. E principalmente, como nós olhamos para nós. Quem eu me reconheço ser? O que eu acredito que eu sou? É isso que eu vou carregar aonde quer que eu me veja manifestado. E como chegar a esse ponto? O que nós podemos fazer para, então, chegar a experimentar isso tudo que a gente está conversando? Então, eu deixei aqui marcado algumas práticas que eu venho fazendo e que me fez chegar a importantes acertos em relação ao nosso autoconhecimento. Então, vamos para as práticas. Acho que o primeiro passo, que é mais fácil, qualquer um pode começar, sem conflito, sem ficar com a mente cansada, seria o autocuidado. Se cuidar, se amar. E aqui se amar fisicamente, sim. Então, sei lá, gente, toma um banho gostoso, faz uma hidratação no cabelo, passa um creme hidratante cheiroso, desenvolver pequenos atos de amor próprio. Mulheres, façam as unhas. Homens também, cuidem das unhas. Cuidem da pele. Com o que você tiver em casa. Não precisa se preocupar em comprar creme e fazer. Não tenho dinheiro, não consigo comprar creme e não vou me cuidar. Gente, eu cuido da minha pele com própolis. Eu cuido da minha pele com óleo de coco. Eu adoro essas questões assim eu hidrato meu cabelo com vinagre, sabe? Tipo, são coisas super baratas. E essa história do própolis foi engraçado, porque eu intuí de usar própolis na minha pele, que eu tava tipo, nossa, né, preciso dar uma cuidadinha, tal. Eu escutei assim, usa própolis. E aí eu uso própolis, uso óleos, o que aparecia aqui, ultimamente eu tenho usado o óleo de rícino, e aí depois eu até vi vídeos na internet falando do poder do óleo de rícino. Gente, se cuidar, independente se você tiver bons cremes, ou se você for como eu, gostar mais dessas experiências naturais aí, também intui aí o que tiver que usar, o que tiver que ser. E se não for de usar creme, sei lá, faça o que te sentir, o que te der prazer de estar com você mesmo. Vai fazer uma caminhada, se você gosta de esporte, vai praticar um esporte. Mas eu não tenho dinheiro para academia, vai andar no quarteirão, faz exercício dentro de casa. Joga aí no YouTube, ginástica dentro de casa, tem tanta gente que dá treino aí de graça, vai se cuidar, cuida da alimentação, faz umas comidas mais saudáveis, sinta que você está fazendo algo por si mesmo. Primeiro, nessas questões externas, que aí você vai estar falando pro teu eu assim, ó, olha, eu tô cuidando da gente, tá? Eu tô vendo você aqui, ó, corpo físico, eu gosto de você, eu tô te cuidando, porque eu quero que a gente se cuide, eu quero que juntos a gente desenvolva uma outra condição de amor por nós mesmos. Então, encontre o jeito que você achar que é bacana e faça. Toma um vinho ou assiste um filme gostoso, vai dar risada. Gente, o que for, faça o que faz você se sentir bem com você mesmo. Sem crenças negativas e limitantes de que é errado ter vaidade, de que ai meu Deus, não vou fazer isso porque é pecado. Esquece isso. Faça o que te dá prazer. A gente está fazendo um trabalho que é muito mais importante do que qualquer dogma ou crença que você carregue em relação a si mesmo. Desculpa barulho de obra, pessoal, que a gente está com obra aqui perto e aí não dá para esperar terminar, senão nem conseguir gravar nunca. Bom, começamos aqui o trabalho de autoimagem, primeiro de autocuidado, primeiro fisicamente, agora a gente vai para o interior. Agora a gente vai se voltar aqui para o nosso eu. Praticando o quê? Meditação. A meditação que for. Você pode começar com as meditações guiadas, alguma que você goste. Você pode colocar mantras ou frequências e só ficar concentrando a sua mente nesse momento de relaxamento, mas tendo a intenção de que você vai olhar para você mesmo.
Respiração, para mim, a prática da respiração, só a respiração para mim também já faz uma baita diferença, porque quando eu inspiro com consciência, quando eu inspiro profundamente, dando atenção na inspiração, eu saio da minha ansiedade em relação ao futuro ou da minha depressão com medo que o passado continue se repetindo. Então, eu me coloco no agora através da minha postura mental de relaxamento, para que eu possa abrir canais internos dentro de mim, para que eu possa ter e começar a ter essa comunicação interior. E aí a meditação, ela vai nos trazer essa prática de sintonizar com as nossas questões que precisamos trabalhar para que a gente comece a desenvolver essa aceitação por si mesmo. É triste ver quantas pessoas tem, pessoal, por aí que não se aceitam, que não conseguem se olhar e ver o quão importantes são. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa linda, queridíssima, assim, e ela falou para mim: eu não consigo ver nada disso do que você está falando em mim. Eu nunca me vi assim. Gente, aí eu fiquei, né, nem falei muito assim, porque também nem tinha muita abertura com a pessoa, mas aquilo me deu, eu falei, nossa, que triste que deve ser as pessoas não conseguirem se aceitar, não conseguirem se amar. Externamente podem ser lindas, mas que adianta se você não está vendo isso dentro de você? Porque o que nos torna realmente belos e realmente felizes, pessoal, é o que faz, é o que a gente vibra em relação a nós mesmos. É o quanto a gente se ama ou não, que vai fazer com que a gente manifeste, com que a gente sinta a real felicidade. Então, a prática da meditação, ela vai fazer a gente conseguir escutar uma voz interior que vai começar a falar para nós o que a gente tem que trabalhar. E o que é essa voz interior, se não a energia criadora? Ela pode vir como a nossa centelha, ou já vai direto você com Deus mesmo, já passa, como o Sem fala, uma hora o Espírito Santo já não será mais necessário, porque a tua comunicação com o Criador já vai ser direta a partir do momento que você aceita que você é parte dele. Então a gente começa a conversar diretamente com Deus. Então aqui uma outra coisa que eu coloquei aqui, ó, vai começar o quê? Um diálogo interno, só que dessa vez um diálogo interno positivo. Quando a gente tem a prática da meditação, a gente começa a escutar uma voz em nós. E essa voz, ela vem para falar e para apontar as questões que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga refazer a nossa imagem interna. Quando a gente pegar a prática de reconhecer as nossas crenças limitantes, esse diálogo tem que ser constante, não só em um estado meditativo. Como que é esse diálogo, Fernanda? É assim, ó, você está se sentindo ansioso, por exemplo. Então você reconheceu que a ansiedade é alguma crença limitante aí que não condiz com a verdade do teu ser. Porque o teu ser, ele é parte dessa fonte, dessa energia criadora primordial. Ele é como a energia criadora primordial. Então ele não pode ser atacado por nada. Ele é imortal, ele é co-criador constante. Então, e ele é merecedor de abundância. Ele tem dentro de si infinitas possibilidades que ele escolhe qual ele quer manifestar. Tudo isso sou eu, tudo isso é você. Então, quando eu estou me colocando em um estado de ansiedade, que eu estou começando a me sentir preocupada, que eu estou começando a sentir uma angústia, eu paro. Dá para meditar? Ok, vou fazer um exercício. Ah, não dá para meditar, eu estou aqui, ó, tá no trabalho e está acontecendo isso. Eu internamente, não preciso nem fechar o olho, posso fingir que estou plena aqui, ó, no computador trabalhando. Eu começo. Fernanda, por que você está sentindo isso? Por que você está sentindo isso? Você realmente quer se sentir assim? Aí a voz vem. Porque eu já estou praticando, eu já estou acostumado com a minha voz interior, eu já aceito ela. Olha, você tá se sentindo ansiosa porque você está com medo disso, disso e disso. Essa situação foi um gatilho para você estar... Você está acionando ali, ó, as camadas lá de baixo, essas crenças limitantes estão vindo à tona. Ah, mas eu sei quem eu sou. Então, beleza, legal, reconheci. Mas eu sei do que eu sou formada. Então, eu não preciso ter medo disso, né? E essa força vai falar para você, não, você não precisa. Então, força, tira esse sentimento de mim, ressignifica essa crença
ressignifica essa ideia que eu estou manifestando em relação a isso, que está me dando esse estado de ansiedade, de angústia, a força vai tirar isso de você. Porque ela sabe quem ela é. E ela sabe como fazer você, como ego personificado, se redescobrir também como você realmente é. Então, o diálogo interno, ele é de extrema importância. Para mim, um dos segredos da cocriação é você manter esse diálogo interno com você mesmo. Porque você vai estar num processo de comando da tua vida. Não é mais a mente subconsciente que está dando os impulsos que estão gravados lá atrás por tanto tempo de crenças limitantes que foram alimentadas. Essas crenças limitantes que se tornaram o nosso hábito, né? Que se tornaram o nosso movimento interior automático. Eu estou no comando, eu estou conversando constantemente. Ai, que medinho que me deu. Por que eu estou sentindo medo, Fernanda? Por que você está com medo? Ai, mas aquilo ali não vai dar certo. Opa, Fernanda, por que você está se limitando? Por que você está pensando assim? Tudo mentalmente, pessoal. Você com você mesmo. Não é para falar do seu diálogo interno com ninguém. É você com você mesmo. Não fale das tuas questões, não fale do teu poder interior para o outro. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Você é tão importante para você, tão importante que o outro não precisa saber. Tenha esse diálogo, confie no que você vai escutar, confie no que você está falando para si mesmo. Porque tudo isso faz parte do processo da gente voltar a se reconhecer. Fazendo isso, tem um passo aqui que vai ser inevitável, que é o perdão e a compaixão. O auto-perdão. Quando a gente escolhe se amar, escolhe se reconhecer, a gente consegue, de coração, se perdoar por todas as questões que a gente acha que a gente fez errado. Esses dias eu saí para caminhar, para fazer uma caminhada, sozinha, ouvindo música, adoro fazer isso. E aí surgiu um assunto no café da manhã de uma lembrança que foi algo que eu passei que não foi legal, né? Mas, pô, falar o assunto, a gente conversou sobre o assunto, puxa, pois é, né? E você vê, aconteceu isso porque tal, né? Fulano me julgou assim, dessa forma. Tudo bem, eu sei que eu atraí, de alguma forma eu atraí. Mas depois trabalhando dessas questões de tipo, eu atraí e tal, fica, né, aquela coisa de... E aí quando eu tava caminhando, eu percebi que, tipo, puxa vida, mesmo assim, mesmo sabendo que eu não agi errado e com má intenção de forma nenhuma, a gente de alguma forma se culpa. E eu falei, puxa, realmente eu não tive culpa nenhuma. As pessoas que são loucas, as pessoas que são malucas aí, vivem de acordo com as crenças que têm em relação à vida. Eu não tenho culpa se ela interpretou isso de uma forma, a culpa não é minha, é ela que escolhe interpretar as coisas. Então foi mais um peso que eu achei que eu já nem carregava, uma culpa que eu achei que eu nem tinha, e eu retirei. Por quê? Porque eu estava no meu momento de relaxamento comigo mesmo e fui conversando comigo e tentando entender. Nossa, esse assunto me deixou meio assim. Por quê? Olha, porque isso. E aí mais uma clarificação, mais um ressignificado de uma crença que estava podando o meu ser ilimitado. Uma crença que estava, de uma certa forma, ainda me diminuindo. Então, assim, pessoal, o auto-perdão, ele vai vir como consequência desse nosso reconhecimento interno. E não é o auto-perdão culpando o outro, não é isso. É quando a gente se livra da culpa que a gente carrega por ter errado com nós mesmos. E aí tem que acontecer isso para que a gente reconheça o nosso tamanho. Passei por situações que não foram legais, agi de forma que não foi legal, tá tudo bem. Eu tô aqui, eu tô aprendendo. Eu vou ressignificar as minhas crenças e passar a fazer diferente, porque eu já reconheci as minhas potencialidades e as minhas capacidades. E qual o impacto de desenvolver o amor próprio nas nossas vidas? A gente vai, a partir de desenvolver o amor próprio, a gente vai ter o nosso empoderamento pessoal. É quando as pessoas se amam e se aceitam, sentem-se mais confiantes e capacitadas para tomar decisões que estejam alinhadas com seus verdadeiros desejos e valores. Quando eu reconheço quem eu sou, eu me sinto pronta para acionar aquilo que eu quero fazer. Então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo, quando eu me amo, quando eu me reconheço, eu me sinto preparada para ir atrás disso. E aí as ferramentas aparecem, o como aparece,
Mas primeiro ele vem de um estado interior, de autoconfiança, de automerecimento. Eu me empodero, eu falo para mim mesma que eu mereço e que eu posso sim ir atrás daquilo que eu quero realizar na minha vida. A gente desenvolve uma resiliência emocional. Nós ficamos capazes de enfrentar desafios e adversidades com uma atitude positiva e uma crença fundamental em nossa própria capacidade de superar as dificuldades. O que para mim significa? Por que significa? O que eu quis dizer com resiliência emocional? É quando a atitude do outro não vai me machucar, porque eu sei quem eu sou. É quando eu não preciso mais esperar do externo para ter a minha realização interna, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu mereço o melhor. Pode não estar acontecendo nesse momento, mas se eu fortalecer esse sentido de merecimento internamente, cada vez mais eu estou formando a minha base. Eu estou criando o meu campo em cima de afirmação positiva em relação a mim mesmo e de merecimento. Então, um ser que se ama e que se reconhece como merecedor se torna um ser amoroso que vai atrair para si as melhores possibilidades para realizar aquilo que quer realizar dentro do coração. E aí eu crio, nesse campo, um poder de manifestação pessoal. Eu crio possibilidades de expansão e manifestação dos meus melhores potenciais. É quando a gente desenvolve o nosso amor próprio. É quando a gente olha para nós e fala, puxa vida, eu sou muito boa nisso aqui. Isso aqui me faz vibrar amor, me faz vibrar alegria, me faz ficar empolgada. E aí eu vou acordar de manhã com esse sentimento de estar pertencendo a algo, de ser importante, porque todos nós somos importantes, pessoal. Se a gente não está sentindo isso, é porque internamente a gente não está falando isso para nós mesmos. Então a gente tem que vir e fazer todo esse trabalho de reconhecimento interno, desenvolver o amor próprio, aprender a nos ver como merecedores. Aí então a gente começa a se colocar como co-criador da nossa vida. Porque sem esse trabalho interno não adianta. A gente vai fazer tela mental, a gente vai mentalizar, a gente vai até criar algo externo um dia, mas a gente não vai manter o padrão, porque a gente não vai conseguir controlar as nossas emoções. E a felicidade real e plena está no que a gente vibra, está no que a gente sente, não no que a gente tem, é no que a gente sente, que faz a gente vibrar aquilo que a gente quer e atrair aquilo que a gente quer também. E essa felicidade interna só vem do nosso reconhecimento interno. Quando a gente chega nesse ponto de reconhecer a divindade que nos criou, como ela é, de nos reconhecer como parte dessa divindade, é que a gente consegue começar a trabalhar o amor em nós, porque é só o amor que cria. Se você não tiver em fluxo com esse amor, você não vai criar a realidade que você realmente quer manifestar. O todo, essa energia criadora, ela está constantemente mandando pra gente aquilo que a gente está pedindo, mandando pra gente aquilo que a gente está pedindo. Se eu só ficar na consciência de pedir por coisas boas, mas não trabalhar o reconhecimento desse amor em mim, como é que um campo de amor vai conversar com outro campo que não tem amor próprio? Então eu tenho que desenvolver esse amor em mim para que esse amor faça ligação com o campo de amor e criação primordial. Aí a energia entra em fluxo. Aí eu passo a co-criar com as ferramentas que a energia maior vai me mandar para eu co-criar as realizações que faremos em conjunto. Porque nós vivemos em conjunto. Não somos individuais no sentido de estarmos soltos. Nós somos consciências individuais, temos o poder de escolher, mas criamos em conjunto com essa energia que está em nós vivenciando essas experiências individuais. Quando eu honro quem eu sou, eu honro a energia que me forma. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.